Aí, quando eu vou para a carta dos amantes, de novo, aqui uma busca pela harmonia entre os opostos, como é na própria carta, né? Uma figura masculina ao centro tem duas mulheres na tradição. Eles trouxeram aqui algo ainda mais difícil de harmonizar. A coluna do centro, como sendo um ponto central para que todos cheguemos, uma árvore cheia de verdinho, com o cupido aqui bem feliz, casalzinho de pássaros coloridos, temos joaninhas e abelhas, temos lírios da paz, temos flores que inspiram um lado, né, do bem, e aí a gente tem o preto e o branco, a gente tem o escuro, o claro, os opostos complementares, né, as duas faces que toda a coisa nesse planeta tem, né, e conectados por uma percepção intuitiva de que eu e você somos um e de que em cima e embaixo também há uma correspondência. São as duas leis das correspondências, a de gênero e a de cima e embaixo e a das polaridades. Tudo isso para a gente falar sobre decisão. Tudo isso para a gente aprender a distinguir entre uma coisa e outra e aprender a arbitrar entre uma coisa e outra. E aqui tem um pouco do Eros e Psique, né? Do mito de Eros e Psique. Então, esse é um momento de amorosidade, é um momento de falar de amor, é uma carta que sempre vai estar sendo olhada por quem segue o baralho como base, né, do Rider-Waite, esse é um baralho que está seguindo o Rider-Waite, de falar aqui das questões amorosas na carta dos enamorados. Porque é quando eu aprendo a amar, aprendo a distinguir as minhas afeições, aonde eu coloco os meus queridos ou não queridos. De qualquer forma, logo depois, então, que é percebida, né, o equívoco ou a diferença, que é quando Adão e Eva comem a maçã, né, ou o fruto da árvore do conhecimento, a gente tem a distinção. Então, aqui sumiram as folhas, o cupido olhando distante para um outro lugar, junto com a própria figura masculina. A gente tem né, uma arrow, uma flecha na árvore, então assim, não foi para lugar nenhum, o amor está em lugar nenhum, talvez esteja numa coisa material, né? Se perdeu um pouco aqui a noção de busca ao centro, né, e de amorosidade, tudo mudou no verde, no tom, nos rostos, não é? Não temos mais rostos leves, temos rostos pesados, com uma certa expressividade de cansaço ou de mais idade, os corpos cobertos, então não tem mais nem intimidade nem revelação, as coisas já estão dentro de certos contextos e cada um dos diferentes complementares olha então para os seus lados, não é? Aqui não tem um olhar para o centro, aqui não tem um lugar de escolha, tem sem escolha, ou de separação, ou sem amor, ou desprovido, né, de relação. Então, o lado negativo, ou quando a carta dos enamorados está negativada, a gente pode entender que não vai ter a amorosidade que a gente estava esperando, a escolha que vai ser feita está bastante minada de determinados problemas, enfim, é uma carta que vai trazer mais separação ou dissolução ou desamor do que o amor. Aí a gente segue para a carta do carro. No carro a gente tem sempre essa determinação, uma carta de vitória, né? Muito linda essa carta, mantendo aqui esse panô por cima, cheio de estrelas, dizendo que há um respeito a todo o caminhar astrológico e estelar, assim como os quartos da lua, quarto crescente, quarto minguante no ombro, mantidos os ritos todos do carro tradicional. Lá atrás a gente tem um feudo claro, dá para vê-lo. O que está um pouco obscuro são as montanhas longe, longe, muito longe. Esse carro já atravessou esse riacho ou água, já está aqui desse outro lado, seguindo com as rédeas que estão pautadas nos saberes ao alto do divino. Então, ele está, digamos assim, movendo o carro pelo seu pensamento, por essa estrela na testa,
né, fazendo com que os cavalos se movimentem em frente e alinhados, com força igual, em direção ao que é o desejo e vontade. Então, a determinação, a vontade, a vitória, o sucesso desse carro é uma carta assertiva, né, uma carta positiva, mas que em alguns momentos pode ser um carro desgovernado. Então, muitas vezes, dando aula, eu falava mais, né? Eu tinha um olhar mais pautado de que ou o carro tem movimento ou o carro não tem movimento. O carro fica paralisado, que esse seria um dos lugares negativos para o arcano do carro. E aí o que eu vou ver um pouco com esse baralho é que eu esqueci de falar do carro desgovernado, né? Que é outro exagero, outro problema do carro. E aí eles vão trazer uma iconografia muito claramente distinta, com as 4 ponteiras para o alto dos 4 elementos, não é? Douradas, então tentando fazer uma conexão da terra com o céu, como se fosse em nome de Deus. Tudo aquilo que está lá atrás ficou longe ou não é visível, então parece que o mundo real não é muito visível. E o que a gente tem aqui é alguém, que é o cocheiro, governando com suas mãos os movimentos dos cavalos, que vão desalinhados e um pouco desajustados, aparentemente adiante. As penas são para lembrar desse lado de deixar o lado direito e esquerdo se inspirarem neles mesmos, né? Não é governado com total clareza. A gente também tem aqui 2 ponteiras na roda da biga, né? Essa é uma biga com cara vermelha aqui, um rubi, e essas agulhas, né? Esses ponteiros bem típicos das bigas romanas para a luta, né? Para pisotear, passar pelo outro, destruir o carro do outro. Aqui em cima o pano é todo raiado de dourado no vermelho ou num certo laranja. Então a gente não tem mais uma conexão com o divino ou com as estrelas. Eu já estou conectado aqui com a terra, aquilo que é terreno.